Até que a morte nos junte. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio deste podcast. Olá a todos. Para quem não sabe, basicamente isto é um podcast onde eu partilho com o Patrick, que é o meu companheiro de cama. Eu queria dizer de cama e conversas de serial killers. Em que eu partilho sempre com ele um episódio, um true crime que eu tenha gostado, ou a história de um serial killer, e ele nunca sabe quem é, portanto é sempre emocionante. E obrigada por todo o vosso apoio e visualizações nos últimos 2 vídeos que nos fazem sentir menos estranhos por gostarmos de assassinatos. Quer dizer, nós não gostamos de assassinatos, pessoal, mas gostamos de saber porquê. Que chegamos a esse ponto. De matar alguém. Porquê? Porque eu e o Patrick de vez em quando temos algumas ideias e precisamos saber como esconder o corpo. Pelo menos isso às vezes acontece-me quando, sei lá, ele deixa uma maçã em cima. Crazy. Eu sou sim. Ok. Entretanto, ele nunca, até agora, porque até agora nós fizemos imensos episódios, nos últimos 2 episódios ele não sabia, ele não conhecia as pessoas, mas neste episódio ele conhece. Porque neste episódio todos vocês conhecem. Porque neste episódio, eu sinto que devia deixar isto tipo pós-episódio número 100, mas nós vamos pôr para o 3 porque eu vou falar do Ted fucking Bundy. Que eu sinto que é o serial killer mais famoso, que toda a gente o conhece. Não o conhecem? Todos o conhecemos, mas nem todos conhecemos a história como Exato. deve ser. Eu sinto que eu não conhecia a história, portanto estou ansiosa por partilhar. Estou ansiosa por falar do Ted Bundy às 11 da noite, antes de ir para a cama. Ok, vamos começar? Go. Então, no dia 24 de novembro de 1946, Eleanor Louise Cowell deu à luz. Leonor? Eleanor. Estava já com medo. Acho que era a minha mãe. que eras? Não sei. A minha mãe deu uma luz a mim, não é muito melhor que o Ted Bundy, mas... Pronto, aconteceu. Pronto. Ela deu à luz Theodore Robert Cowell. Eleanor nunca revelou a certo quem era o pai de Ted. Ele foi registado por um homem qualquer, mas ninguém nunca acreditou bem que era o verdadeiro pai dele. Mas desconfiava-se que o verdadeiro pai do Ted era, na verdade, o pai de Eleanor, ou seja, que... O avô. Que ele a tinha violado e daí tinha nascido o Ted. Só podia nascer uma coisa estranha. Só tens... Mas pronto, isto são tipo gossip, ok? É como quem diz que a Kylie Jenner tem um rabo falso. Ok. Não é nada provado. Não, só faz 1 metro. Exato. No entanto, para evitar o estigma social dela ter um filho, não estar com o pai, não estar casada, os pais dela decidiram, entre aspas, adotar o Ted e, portanto, ele cresceu a achar que os avós eram, na verdade, os pais e que a mãe dele era, na verdade, a irmã. Portanto, weird as shit. Isso é o que ele pensava. O que Sim. eles deixaram pensar. Sim, o que eles disseram. Os avós dele disseram, Sim, nós somos sim, os teus sim, pais sim, e... sim. Pronto. Sim. Alguns anos mais tarde, a sua mãe, que ele na verdade pensava que era irmã, portanto ela disse, irmãozinho, vamos mudar, e mudaram-se para Washington. Eles viviam em Filadélfia, mudaram-se para Washington, e foi lá que ela conheceu John Bundy, casaram-se, e esse John Bundy decidiu adotar o Ted Bundy, decidiu dar-lhe o nome, e portanto ele passou-se a chamar Theodore Robert Bundy, a.k.a. Ted Bundy. Ok. Eleanor e Johnny tiveram mais 4 filhos, que o Ted achava que eram os seus sobrinhos, mas na verdade eram os seus irmãos. Weird as shit. No entanto, ele nunca fez muito bem parte da família, era sempre um pouco mais reservado. Não havia nada assim mega estranho sobre ele. Não vinha de uma família mega disfuncional, a menos que o avô tivesse mesmo violado a mãe, e aí já é um bocado disfuncional. Mas não sabia. Mas portanto, não se sabe. Não podia... Sim, portanto ele não sei. No entanto, uma das tias dele disse que um dia acordou rodeada de facas. Tipo, na cama dele, ele fez tipo, o corpo dela com facas à volta. E depois ela acordou com o barulho e ele estava lá só a olhar para ela, tipo aí com 4 anos. Com as facas todas à volta. Sim. E nunca mais falaram sobre isso e as pessoas achavam que era uma brincadeira, portanto ignoraram.
Entretanto, ele nunca teve muitos amigos, nem no secundário. No entanto, as pessoas diziam que ele era relativamente conhecido e gostavam dele. Portanto, não era aqueles, sei lá, que não tinha nenhum amigos e blá blá. Não, tipo, não tinha muitos. Ele disse que não sabia como fazer amigos, mas não era very, very weird. Está ali uma aranha na parede. Deixa estar, está muito lindo. Okay. Entretanto, ele em 1967 entra na Universidade de Washington e conhece Diane, a mulher da vida dele. Diane era uma morena, decora isto, com o cabelo dividido ao meio. Okay? Mais ou menos como eu. Diane era tipo eu. E aparentemente... Achas que eu sou parecido com ela agora? Não, tu és mais parecido com o Ted. Ai, Jesus. Ai, Jesus. Entretanto, a Diane vinha de boas famílias, era inteligente, tinha dinheiro, portanto era tudo o que o Ted queria ser na vida. No entanto, ele estava muito mais into her do que ela estava into him. E ao fim de um ano de namoro, ela decidiu voltar para a Califórnia e acabou tudo com o Ted e disse-lhe que ele era imaturo e tinha falta de ambição. Qual delas? E portanto, se isto não te faz ser um serial killer, eu não sei o que é que pode fazer, percebes? Imagina eu agora acabar contigo e dizer assim, olha, desculpa, és imaturo e tens falta de ambição. O que é que tu vais fazer a seguir? Vou ter ambição e tornar-me maturo. Não. Vais matar pessoas, Patrick. Não vou. Sim. Não vou. Sim. Não quero. Sim. Por favor. Ok. Pouco depois disto, ele volta à sua cidade natal e descobre que é ilegítimo. Portanto, descobre que a mãe dele, na verdade, é a irmã e que os avós, que os pais, na verdade, são os avós. Quando descobriu. Sim. Ele já era adulto, estava na faculdade quando descobriu. Pouca vergonha. Pouco depois de isto ter acontecido, ou seja, da namorada ter acabado com ele e dele ter descoberto que, na verdade, os pais eram os avós e a mãe era a irmã, e a irmã era a mãe, ele volta para a Universidade de Washington, onde acaba por se graduar em Psicologia. Ele formou-se em Psicologia. A aranha vai totalmente comer, mas totalmente ignora. Ele formou-se com boas notas, os colegas gostavam dele e foi aí que ele conheceu Elizabeth Clofers, mais conhecida como Liz, e começaram a namorar. No mesmo verão em que eles começaram a namorar, ele decidiu ir visitar a ex, Diane. E é por isto que se alguma vez me disser, eu quero visitar a minha ex, eu digo, middle finger, se vais. Ele visitou-a desta vez uma pessoa diferente, já tinha feito o seu doutoramento ou licenciatura, não importa qual, em Psicologia. Portanto, tinha ambição, percebes? Tinha sido aceito numa escola de Direito e eles voltaram a namorar. E namoraram seriamente durante um ano. Um ano? Um ano. É enorme. Não, porque ele estava a namorar com esta e com a Liz ao mesmo tempo. Ok. Com a ex e com esta ao mesmo tempo. Ao fim do ano, ele pede-a em casamento e ela diz que sim. E 2 semanas depois ele desaparece, acaba com ela e nunca mais lhe diz nada, nunca mais atende as chamadas, nunca mais diz nada. E é assim, tipo, se ele não fosse Ted Bundy, eu tinha dito, toma bitch, para a próxima vez que eu não tenho ambição. Agora, se acabar contigo, passar 2 semanas de ti em casamento, não é ambição de realmente me vingar. Não sei o que é, mas como o Ted Bundy, assim, não podemos ficar do lado dele, portanto... Não podemos. Ok, em 1974 começa a época do Ted Bundy. E neste momento, eu vou-te explicar, eu sinto que estou na escola a ensinar os meses todos, porque literalmente não é como os outros serial killers, assim, meio fracos, que é do género janeiro de 1974 e depois fevereiro de 1975 e depois dezembro. Não, ele é organizado. Com ele é janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto. Eu sinto que isto era mais interessante se não fossem realmente assassinatos, mas... Em janeiro de 1974, ele entra no apartamento de Jenny Jens, com 18 anos, bate-lhe com um ferro de metal da sua própria cama e viola com um espéculo. Eu não sei se isso se diz assim em português, eu traduzi, mas um espéculo é... Bem... Ele tinha 18 anos. Não, a rapariga tinha 18 anos, coitada. Não, eu vou-te explicar. Um espéculo é... Quando tu vais ao ginecologista, sim, eles... Tem uma coisinha não sei, não, que parece um bico de pato. Muitas vezes. Parece um bico de um pato. Sim, está bem. E está assim fechado e depois quando chega lá dentro, puc, abre. Ok. Eles podem ver lá para dentro. Ok. É assim em plástico. Ou metal. Portanto, ele violou-a com isso e deixou-a morrer. Ok. Mas ela sobreviveu. Yay! No entanto, tem danos mentais. Portanto, não é tanto yay, mas com mesmo sobreviveu.
Pronto, já não é mau. Em fevereiro... Mas ela não se lembra da cara dele, nada? Não. Ok. Em fevereiro, Ted entra no quarto de Hannah Haley, companheira de quarto da sua prima, portanto isto é um bocado estranho, bate-lhe até ela ficar inconsciente, veste-lhe umas calças e uma t-shirt, enrola no lençol e leva-a embora. A partir desse momento começa a desaparecer mais ou menos uma estudante por mês, todas morenas, com o cabelo dividido ao meio e novas. Yeah. Se isto não é vingança, portanto, ele primeiro pensou, não, acabar com ela depois de a pedir em casamento não é suficiente. Não chega. Vou matar todas as pessoas que sejam Ela tem parecidas que com ficar ela. com isto na consciência. Exato. Portanto, em março, Dona Gail Mason, com 19 anos, é raptada e assassinada. Em abril, Susan Record desaparece da universidade na mesma noite em que uma estudante diz que foi abordada por um homem que tinha gesso no braço a pedir ajuda para levar os livros até ao seu carro, que era um Beetle, um Volkswagen Beetle dourado. Outras estudantes contam que o mesmo lhes aconteceu 2 noites antes. Portanto, andava um homem com o braço ao peito a pedir pode-me ajudar a levar os livros Sim, e tal. sim, a fingir. Exato. Em maio, Katie Parks desaparece da universidade em Oregon State. Em junho, Brenda Wall desaparece e nunca mais é vista. 10 dias depois, dia 11 de junho, Georgia Watkins sai do dormitório do namorado no campus da Universidade de Washington para ir até à sua sorority house, aquilo onde as pessoas vivem todas nas faculdades americanas, mas nunca mais chegou. Testemunhas viram um homem com gesso a pedir ajuda para carregar a sua mala até ao Volkswagen Beetle. Sempre a mesma técnica. Sempre a mesma técnica. No dia 14 de julho, neste sítio, quando costumava ficar calor, porque agora não fica calor, aquecimento global, pronto. Quando estava calor ia toda a gente para o lago, um bocado aquela coisa em Paris, podres, porque não há praias, pronto, e vai tudo. Podre. Pôr-se em biquíni ali no parque. As pessoas faziam o mesmo. Podre. Sim, podre. Não saudades podes de dizer Cavelos. As pessoas iam todas para o lago. Eu não sei dizer este nome, mas é tipo Somanish. Tu não falas inglês, Pronto, eu não deixa-me falo ver. inglês. Não, tu também não sabes. Mas as pessoas iam todas para este lago, São memes. apanhar sol e fazer piqueniques. Portanto, nesse dia, a meio do dia, 2 mulheres, Janice Hotz e Denise Doslin, desapareceram sem deixar rastro. 8 testemunhas dizem que viram um homem giro e novo, chamado Ted, com gesso no braço, a pedir ajuda para tirar o outro lado. Ele disse que tinha um barco atrelado ao carro, mas como estava com gesso no braço, não conseguia tirar o barco. E ele dava o nome dele. Ted. Yeah. Ele diz, desculpa, boa tarde, eu chamo-me Ted, podia-me ajudar, não sei o quê, pronto. Eu acho que isto só prova que ele achava que era mais esperto que toda a gente. Porque ele nem sequer estava o trabalho de inventar um nome. Pois não. Uma das testemunhas chegou a ir com ele até ao carro, mas quando chegou ao pé do carro, do Beetle dourado, viu que não havia barco nenhum e pensou tipo, vai Felicia, e fugiu. Ou seja, testemunhas viram-no a sair com Janice e 4 horas depois, Denise desaparece. Portanto, ele pegou na Janice, levou-a para o monte lá ao pé, matou-a e 4 horas depois foi buscar a Denise ao mesmo sítio, tipo, le cojones que ele tem. Ao mesmo sítio e matou-a também. As testemunhas acabaram por o descrever e dizer que ele tinha um sotaque britânico. Ele não era britânico, portanto, eu sinto que ele achava, sei lá... Hi, can you Queria help me, falar please? outro inglês. Can you help me to reach my car, please? Gostas do meu sotaque inglês? Adoro. Adoras. Entretanto, as testemunhas descreveram-no à polícia e fizeram um retrato robô. Aqueles retratos que são sempre Sim, super sim, sim. perceptíveis. Sempre. E, portanto, começaram à procura de um Ted com esta descrição e com o Volkswagen Beetle. Nesse mesmo dia, lançaram flyers por toda a região. Para Flyers. convidá-lo. Para convidá-los a uma festa só com morenas de cabelo partido ao meio. Para mudar o gesso. Vamos dar o gesso. Desculpa, esse gesso está um bocado podre. Eu só estava para aí há um ano com o gesso. Mas pronto. Coitado. Devia sofrer. Não, eles distribuem flyers com a cara dele por todo o lado. E nesse mesmo dia, 3 pessoas diferentes. Portanto, a sua namorada atual, Liz, um professor de psicologia e a colega de trabalho ligaram para a polícia e deram o nome dele. Porque desconfiavam dele.
Ok. Quem era o colega dele de trabalho? O colega dele de trabalho... Isso em que ano? 74 ainda? Em 74 ainda, sim. Ele começou a matar em E vão janeiro. quantas? E vão quantas? Isto é horrível. Então, temos janeiro. Não, mas é tudo 2, horrível. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aqui estamos com 9. Jesus, horrível. Horrível. É uma por mês, mais ou menos. Há uns meses em que vão 2, que é quando ele se sente assim. Mais forte, quando tem mais gesso. Pronto. Mas quem é que era a colega dele de trabalho? A colega dele de trabalho chamava-se Anna Rule e era uma escritora de Como? crimes. Anna Rule. Anna Rule. Parece E era- um bolo. Acho que é importante nesta situação. Não, mas pode tipo dar vontades de sobremesa. Ok. Era uma escritora de crimes e trabalhava com ele, adivinha onde? Em psicologia. Não. Numa linha De comboio. de prevenção de suicídio. Estás a ver que quando há linhas para Sim. quando tu Sim. tens Quando estás ideias mal. de suicidar, estás mal, ligas e eles ajudam. E eles E ele ajudam. trabalhava lá. Ele trabalhava na linha da Ligam suicídio. todos. Imagina. Não. Olá, sim, boa tarde. Olha, estou-me a sentir muito mal. Eu estou a pensar em suicidar-me. Não, quer dizer, não faça isso. Pode fazer, é uma Mas solução. deixe-me dizer-lhe como. Diz-me Então primeiro como. faça isto e eu ajudo. Onde é que dê a sua morada? Olha, eu tenho gesso, venha ter comigo. Não, mas ela, na verdade, ela disse que nunca acreditou que fosse ele. Porque ela disse que ele era super empático. Tinha imensa empatia pelas vítimas, ajudava imenso, Coração demonstrava emoções. E por isso ela disse que quando ligou foi de género: de certeza que não é ele, ok? Tipo, mesmo de certeza, ok? Tipo, 99, só pelo sim, pelo não. É assim, na verdade, ele chama-se Ted, tem um Volkswagen Beetle, é mais ou menos parecido ao desenho, mas de certeza que não é ele ele. andava sempre com o carro dele. Ele andava sempre com muito mais, é tipo um Beetle dourado. Ele não é bem dourado, mas vamos dizer dourado porque. Mas é tipo. Mas pronto. Entretanto, ela depois escreveu a biografia dele e neste momento é uma das biografias mais famosas, mas um bocado weird. A polícia, no entanto, descartou-o logo como suspeito, apesar da própria namorada. Um professor de psicologia, uma colega de trabalho, terem dado o nome dele, a polícia pensou, tipo, Não, ele se calhar estuda, estão a acusar. tem um diploma em psicologia, trabalha na linha do pré-suicídio. Ele é fantástico, portanto, de certeza que não é ele. As duas mulheres foram encontradas num monte ao pé, juntamente com os restos mortais de Georgian Watkins, e o crime foi tão violento e tão mortal que foram encontrados ossos, só ossos, e alguns deles já partidos. Oh. Isto foi encontrado 1 km ao pé, portanto, ele fez 1 km de onde estavam milhares de pessoas a apanhar sol para matar 2 raparigas e voltou para lá, portanto. É. E foram encontrados também os restos mortais de outras Não raparigas foram violadas? que desapareceram. Não, estas ele ainda não tinha começado a violar. Havia umas que eram violadas, outras que não era certo. Era quando lhe apetecia, simplesmente. Ele basicamente tinha 2 sítios, portanto, um ao pé do outro, onde costumava deitar os corpos e depois ia para lá passear. Quando não tinha nada para fazer, ia lá visitar os lugares onde estavam os corpos. É horrível. É horrível. Entretanto, ele vai para a faculdade de Direito, muda-se para Salt Lake City e em outubro conhece Nancy Wilcox, que desaparece. A última vez que foi vista foi a ajudar um homem Com gesso. com gesso e com Beetle dourado. Isto é em outubro. Tens noção que ele começou a matar em janeiro? Ele ainda não parou. Normalmente eu estou habituada. O Acho que mesmo acho- carro. eu A dar o nome dele. É horrível, não é? Porque As isto é pessoas mesmo... acusam-no. Mas isto é mesmo os anos 70. Os anos 70 é tipo, parece uma mulher violada. Acontece. A culpa foi dela. Não sei quantas pessoas a morrer ao mesmo tempo. Eu não sei, todos os serial killers são dos anos 70. Eu não sei o que é que dava na televisão. Quer dizer, na verdade, o Ted Bundy disse que começou que a causa para ele se tornar um serial killer era o porno. Mas não te preocupes, eu já cancelei a nossa subscrição ao Pornhub. Eu não vou deixar que isto destruir a nossa relação. Portanto, pessoal, a Igreja Católica tinha razão. O porno é do diabo e vamos todos ficar serial killers. Imagina neste momento alguém dizer: a culpa é da minha califa. Deixa a mulher. Ok. 2 semanas depois, Bundy mata Melissa Smith, que tem 17 anos, viola, e o corpo é encontrado 9 dias depois. Ela era filha do xerife local.
Laura Amy, de 17 anos, desaparece depois de sair de uma festa de Halloween. É encontrada estrangulada e espancada um mês depois. No dia 8 de novembro, num centro comercial, ele aproximou-se de Carol Darronch. E Carol era uma fucking queen. Ele virou-se para ela, ele estava mascarado, isto é super engraçado. Ele estava vestido de polícia e disse que tinham tentado assaltar o carro dela e acompanhou até ao carro dela. Chegaram lá, e portanto ele agora estava a mostrar a estratégia, quando o gesso já devia estar a cheirar mal. Portanto, eles chegaram ao carro dela e ela disse, não me roubaram nada, não sei o quê. Ele disse, não, mas tenho que ir na mesma ao comissariado, à coisa da polícia, apresentar a queixa, não sei o quê. E ela tipo, ok. Então eles entraram para o Beetle, que é super um carro da polícia, ok? Ela não viu nada. Não, entretanto eles começaram a ir para a estação. Acho que havia um problema de comunicação. Não passava tipo nos jornais, na televisão, nada. Porque ela não pode entrar naquele carro com um homem estranho. Num dia tão... Mas ele já tinha mudado de sítio. Sim, mas não tinha mudado de carro. Sim, eu neste momento eu acho que cada vez que visse um Beetle fazia o mesmo que faço cada vez que vejo uma carrinha branca. Tipo, fujo ou começo a fingir que estou a falar ao telefone contigo ou com a minha mãe. Tipo, sim, já estou a ver! Mas pronto, nisto ela vê que não estão a ir para a estação, porque ela conhece a estação da polícia. Diz estação. Estação de polícia. Não, pois não. Não. Então como é que se diz? Um posto de polícia. Posto. Posto. Mas não é estação. Não, estação é tipo... Foi a estação de comboios. Eu acho que sim. Eu Não é não sei aeroporto de como dá. polícia. Porque eu estou a fazer em inglês. Police station. Ei. There! Isso é de jogar muito GTA. Bem, ok. Entretanto, ela vê que eles não estão a ir para o sítio correto e começa a olhar para ele, tipo, dude, what the fuck? E ele, entretanto, para o carro, pega numas algemas, algema, mas como ele não é assim tão inteligente, ele põe 2 algemas no mesmo pulso. Ai. Yeah. Então ela fica tipo, what the fuck? É tipo uma pulseira, estás a ver? E depois ele pega num coiso para lhe dar na cabeça, mas ela consegue agarrar, abre a porta em andamento, sai e Foge a sobrevive. correr. Fucking Carol! Vou tatuar a cara da Carol no meu braço porque ela é o meu spirit animal. Yeah. Ela escapou ao Ted fucking Bundy. Foi a primeira. Foi a primeira. Quer dizer, houve uma que se escapou, mas ficou com lesões cerebrais, portanto. Entretanto, 1 hora depois, ele dirige para um liceu onde está a ver uma peça de teatro e aproxima-se primeiro de uma professora, depois de uma aluna, a dizer que é um agente que assaltaram um carro e a pedir para elas irem identificar um carro. Assim é que ele deve ter um bocado de azar e as duas, se calhar, vieram tipo de comboio ou de autocarro e disseram eu não tenho carro, portanto não sou eu, e foram para dentro. Nisto, Debbie Kent, que tem 17 anos, sai da peça de teatro para ir buscar o irmão mais novo. Nunca mais foi vista. Ao pé, nesse parque de estacionamento do liceu, foram encontradas umas chaves que correspondiam às algemas da mão de Carol. Portanto, eles perceberam que era a mesma pessoa. Em janeiro de 1975, já andava a matar há 1 ano. Já tinha morto bem 20 pessoas. Karen Campbell desaparece no Colorado, onde estava de férias com o marido e com os filhos. O corpo foi descoberto 1 mês depois. Em março, Julie Cunningham desaparece no Grand Junction. Em abril, desaparece Denison, exatamente no mesmo sítio. Em maio, Lynette Colvado desaparece no liceu. No seu próprio liceu. Em junho, Susan Curtis desaparece em Utah. Estes últimos corpos que eu acabei de mencionar, nunca foram encontrados. Não. Não. Ele nunca disse onde estava. Ele acabou por dizer, só que ele era um bocado mentiroso. E depois de... Ele era um bocado mentiroso. Ele às vezes dizia que não tinha tirado a última bolacha e eu bem a tinha visto que não estava lá a bolacha quando eu tinha saído de casa, estás a perceber? Não, mas ele contava histórias diferentes. Ele dizia que o corpo estava num lado e depois não estava e depois estava no outro. Enfim. Nisto, em Washington, Ted Bundy passou a fazer parte de uma lista de 4 suspeitos. Eles acabaram por ver, sei lá, quem é que tinha Beatles e ele estava nessa lista. Pessoas chamadas Teddy. Teddy. Por que eu chamo de Teddy? Aquele não tinha de chamar Teddy. Ted. Não. E ele estava nessa lista. Pessoas que estavam tinham estado em Utah, ele estava nessa lista. Portanto, em 4 listas completamente diferentes, ele estava nas 4. E estava num... Estás a ver quando eles têm tipo aqueles dossiês? Sim. Para ver a seguir. Ele estava nesses, nos para ver a seguir. Só que, mediante isto, em Utah, um polícia
estava, sei lá, casualmente a fazer o que os polícias fazem, que ninguém às vezes sabe muito bem o quê, e nisto vê um carro, um Beetle dourado, a andar muito devagar no meio de uma rua. E parecia tipo estranho, parecia que ele estava à procura de alguém, neste caso de uma vítima, e mandou parar. Quando para, revistou o carro. E o que é que ele tinha dentro do carro? Coisas normais que toda a gente tem. Uma máscara de esqui, uma barra, algemas, um picador de gelo e sacos de lixo. Quem nunca? Quem? Nunca. Desculpa, imagina se as pessoas forem ao teu carro. Tens lá um capacete, tens lá botas, tu podes secar. Tenho gel para lavar as mãos. Tenho máscaras. Tens máscaras. De certeza que também és um serial killer. Covid gang. Covid gang. Isto não tem piadinha. Não tem piada nenhuma. Bem, neste instante eles conseguiram ligá-lo ao rapto de Doran, da Caroline Doran, e arranjaram... Foi preso. Calma. O polícia revistou o carro, prendeu. Sim. Ok. E ligaram-no ao rapto de Carol, que conseguiu escapar, e arranjaram um mandato para revistar o seu apartamento. Nesse apartamento encontraram coisas que o ligavam a outros crimes. Nada de super concreto, mas sim. Exato. Num line-up, estás a ver quando põem não sei quantos homens? Sim. E tu tens que identificar? A Carol veio. A Carol, bem como outras pessoas que ele tinha abordado e pedido ajuda para o gesso ou assim, identificaram-no todas. E ele foi condenado a 15 anos pelo rapto de Carol. Okay. Não pelos assassinatos, só pelo rapto da Carol. Nisto, ele começou a ser super amigo. Isto foi em 1975, ok? Ainda. A 16 de agosto de 1975. Sim. Que isto parece que já se passaram imensos anos, porque ele já matou metade do mundo, mas afinal ainda só passou um ano. Nisto, como ele é super carismático, ele começa a ser amigo dos polícias. Sim. Começa, sei lá, a todos serem buddies. Tipo Ted Bundy. É um bom buddy. Desculpa, piada de pai. Começam a ser amigos e eles começam a deixá-lo a meio do julgamento dele. Ele está a ser julgado. E eles começam a deixá-lo ir para a biblioteca. E o que é que o Ted faz? Arranja um livro de autoconhecimento de como ser uma melhor pessoa. Nisto, ele... Desculpa, estava a gozar. Ele foge da janela da biblioteca. Dia 7 de junho de 1977, ele consegue saltar de uma janela, parte um tornozelo, mas consegue escapar na mesma e sobrevive durante 6 dias. E queres saber o mais interessante? É que a polícia acaba por dizer a imensas pessoas, tipo civis, para ir à procura dele, dá uma descrição, e nisto um homem armado encontra-o. E ele consegue convencer o homem a deixá-lo escapar. E o homem deixa. Um homem que literalmente está à procura dele, encontra-o e deixa-o escapar. Porque ele consegue convencê-lo. Ele deve ter uma lábia gigante. Sim, ou se calhar tem só uns olhos bonitos. Ou... Yeah. Ok. Entretanto, ele acaba por ser descoberto. Capturou-no novamente. E ele começa logo a planear como fugir. Ele faz um buraco na sua cela. Completamente prison break. Imagina que o Prison Break tinha sido inventado pelo Ted Bundy e conseguiu escapar 2 vezes à prisão. Mas é possível. É possível. Ele faz um buraco, mas nisto o que acontece? Ele não é gordo, mas deve estar pronto com o corpo que tu estás neste momento. Ou seja, não passa assim facilmente, não passa assim facilmente pelo buraco. Então o que é que ele começa a fazer? Dieta. Ele começa a fazer dieta para caber no buraco. Exato. Então, tudo começa assim. Será que há uma página net onde podemos ver dieta do Bundy? Dieta. Bundy Diet. Se calhar ele tipo, cortou nos carbs, deixou de comer carbs à noite. Se calhar eles iam levar-lhe tipo aquele tabuleiro à noite à cela. Achas que ele tomava whey protein também? Se calhar tomava, fazia só... Desculpa, eu hoje não quero rolo de carne. Eu estou numa dieta. Quero brócolos com proteína líquida. Proteína líquida, que nojo. E nisto ele consegue passar nesse buraco e vai dar ao piso de cima, que é onde vivem os guardas. Só que o guarda e a mulher que vivem nessa casa tinham ido ao cinema
E, portanto, ele veste uma roupa qualquer do guarda e sai da prisão pela porta principal. E se ele não tivesse morto para Sério? 30 raparigas, eu tinha dito tipo, fucking genius. Mas como ele matou, nós não vamos dizer isto. Fuck you, Não dead body. podemos dizer nada. Morre no bom. inferno. Ok, nisto ele não fugiu só durante 6 dias como da outra vez. Ele não sei como, mas conseguiu apanhar autocarro, avião, roubar um carro. Sim, ele conseguiu apanhar um avião, what the fuck. Tipo, que segurança era? Obviamente que existiu Com o os 11 de papéis da setembro. polícia, de certeza. Não sei, mas ele conseguiu apanhar um avião. E foi até à Flórida. No dia... Com a polícia toda à procura A dele. polícia toda à procura dele. Mas também nesta altura, imagina, havia o BTK, o Zodiaco, haviam todos. A polícia nem sabia o que é que havia de procurar. Era toda a gente a assassinar toda a gente, Sim, era só mas serial são 3 killers. pessoas nos Estados Unidos. Patrick, não eram 3 pessoas, todos os serial 3 killers andavam a dentro matar de só a gente. 300 milhões de pessoas. Ok, tens razão. Whatever. A polícia era uma merda nos 70s. Next. E ainda mais, eu tinha certeza porque as mulheres eram mesmo desvalorizadas. De certeza que se ele andasse a matar homens, ninguém deixava fugir da prisão. Mas como eram mulheres, toda a gente devia pensar aposto que ele não lhe tinha feito maçãs de leitão nesse dia, portanto ele tinha uma razão. Não, é legítima. que ele com os homens tinha mais jeito. Deixava-no fugir. É que é mesmo. Ok. No dia 15 de janeiro de 1978, ou seja, 2 anos e meio depois dele ter morto a sua última vítima, porque esteve preso, neste momento ele estava como neste momento os gajos depois do confinamento, quando estão em casa sozinhos, sem mulher. Só que, em vez de ser com vontade de ter relações sexuais, ele estava com vontade de matar pessoas. Ok. Pronto, gostaste da minha comparação? Não. Ok. Mas tu ficaste comigo, portanto isto não se aplica a ti. Ok, nisto ele entra numa sorority house. Calma, esqueci-me de contar uma coisa que é mesmo interessante. Tu podes perceber que eles só descobriram que ele tinha fugido da prisão, ele saiu à noite, no outro dia, ele saiu dia 30, no dia 31 de dezembro, quase à noite, porque ele deixou livros dentro da cama, a fingir que era A uma formar pessoa. o corpo dele, a Exato. dormir. Então viram lá, tipo, deve estar a dormir há 24 horas. E só descobriram no dia. Fantástico. Mas pronto, então ele Genius. chegou à Flórida, entra numa sorority house, entra num dos quartos e mata Lisa Lay, mata e viola, portanto ele bate-lhe até à morte. Ele gosta imenso de bater, ele não é aqueles que estrangulou assim, ele gosta mesmo de pá, pá, pá. E mata também a sua companheira Margaret Bowen. As duas. As duas. Entretanto, ele anda só assim uns 5 metros, ou menos, e vai ao quarto ao lado, onde fez exatamente a mesma coisa a Karen Chandler e Katie Kleiner. Isto tudo em 30 minutos. Matou 4 pessoas em 30 minutos. Em 30 minutos, ao Sem lado umas arma das nenhuma. outras. Sem arma nenhuma. Entretanto, saiu da sorority house e como ainda não estava bem, ainda não os tinha esvaziado os seus. Não estava satisfeito. Não estava satisfeito, obrigada pela palavra. Não tinha esvaziado, é um bocado por gesso. Vai ao fundo da rua e entra na casa de Cheryl Thomas, começa a espancá-la e a tentar violá-la. Mas como ele já estava um bocado cansado, não conseguiu fazer o job muito bem. As pessoas começaram a ouvir barulho, porque literalmente ele estava a espancar uma pessoa e isso faz um bocado de barulho. E ele fugiu e ela acabou por sobreviver. No dia 9 de fevereiro, foi para Lake City, onde violou e matou Kimberly Leach, uma menina de 12 anos. Decidiu roubar outro Beatle, eu não sei o que é que ele tem com os Beatles, mas decidiu roubar outro Beatle e decidiu ir-se embora de lá e supostamente dizem que ele ia começar uma vida nova e que ele já não ia ser serial killer. Não sei quem é que disse isto, mas eu vi isto na Murderpedia. 5 dias depois, ele foi mandado parar pelo agente David Lee, que viu que o carro, que ele estava a andar com um carro com matrícula roubada. E foi aí que tipo, ele para casualmente para dizer: olha, desculpe, você roubou um carro, e viu que era o fucking Ted Bundy. E nisto começaram a luta. E obviamente o David ganhou, prendeu, e nisto ele disse: quem me dera que simplesmente me tivesses morto. Porque eu acho que ele aí percebeu que... O que ia acontecer agora? Exato. Ele acabou por ser acusado de todos os crimes, porque, imagina, na sorority house ele tinha todos os casos que tinha o Beatle. Portanto, todos os casos, sei lá, de janeiro a dezembro, Sim. ele estava condenado.
E depois na sorority house ele tinha mordido uma das vítimas e compararam a Os dentadura. dentes, sim. Depois houve uma das raparigas que também estava dentro dessa sorority house que o viu a fugir e identificou. Portanto, ele foi acusado disso tudo. E ele decidiu, porque ele é tipo um filho Da mãe da mãe e da avó. E literalmente ele é filho da mãe e da irmã. Ele não sabe bem de quem é filho ainda. Mas pronto, ele como queria atenção e adorava a atenção e tu viste, nós vimos o filme sobre ele, toda a gente achava bué giro e ele adorava essa atenção e tal. E portanto ele decidiu representar-se a ele próprio. Decidiu ser o seu próprio advogado. Apesar de ele ter 5 advogados, que o Estado lhe deu, ele decidiu que se queria defender, não de todos os casos, mas de alguns. E portanto em 1980, no julgamento de Kimberly Lish, ele chama Carol Bone, uma colega dele de trabalho, a testemunhar e pede em casamento. Tantarana. Ela diz que sim! Quem nunca disse que sim a um homem que estava acusado de violar e matar tipo 30 mulheres? Ela disse que sim, é uma história. Isto podia ser romântico. Isso é verdade. Sim, isto foi verdade. Eles ficaram casados. Eles casaram-se. Eles casaram. Não, Patrick, percebe só uma coisa. Percebe só isto. Essa é... Percebe só isto. Imagina que ele não tinha morto ninguém. Isto até era uma história romântica. Ela aceitou mesmo, mas literalmente ele matou. Mas essa era a pessoa que tinha trabalhado com ele. Não, calma, não era essa. Não, essa coitada não. Era uma outra. Isto é uma outra. Nisto, a namorada dele tinha acabado com ele. Ela ainda ficou ao lado dele quando ele foi acusado de raptar a outra miúda, mas depois, sei lá, ela era lógica e tinha uma filha e tal, e acabou com ele, Alice. Mas esta não. Esta era uma grupo. E agora, o melhor de tudo. Sabe-se o que é que são visitas conjugais? Quando vão lá as mulheres... Sim. Fazer o amor. Portanto, depois de casados... Numa das visitas conjugais, ele engravida e eles têm uma filha em 1982. Portanto, como se o Ted Bundy já não fosse suficiente, a gaja ainda conseguiu trazer um mini Bundy ao mundo. Ainda por mais uma mulher. Ainda bem que foi uma mulher. Ainda bem que foi uma mulher? Ah, pois, fosse um homem para ter os genes. Mas é uma mulher, tipo, já viste o que é tipo, nascer e saberes que tens dentro de ti o sangue de um homem que matou, violou e não sei o quê. Enfim, ele é nojento. Mas ela também não bate bem. Entretanto, ela acabou lá pelo meio, acabou por fugir. Porque não queria que a filha dela estivesse sob a pressão mediática. Portanto, toda a gente a conhecia, não é? Pois. Pronto. Ele acabou por ser condenado por 30 homicídios, mas a polícia desconfia que, na verdade, são mais de 100. Só que há muitos corpos que nunca chegaram a aparecer e não portanto, conseguem eles não ligar. conseguem literalmente dizer que foi ele, mas ele mais acabou por 100. Sim, ele acabou por admitir mais do que 100, tipo, só que não é 8 só 8 anos. Em 8 anos. Patrick. Ele foi preso. Ele começou em 74. Ele começou em 74 e foi preso em 77? 75. Em agosto de 75. Não, mas quando ele fugiu. 1 ano e meio. Sim, mas depois quando ele fugiu e depois de fugir de maneira matou mais. foi preso 1, 2, em 75. 3, 4, 5 pessoas. Portanto, ele durante 1 ano e meio matou tipo 25 pessoas. Provadas. Sim. Porque sem ser provadas... Há mais. Exato. O juiz acabou por lhe dizer, tipo, eu lamento que você tenha escolhido este caminho, porque você defende bem e é um bom advogado e eu até gostava de o ver aqui, mas infelizmente não lhe desejo nada de mal, proteja-se. Mas condenou, tipo, ele disse que não desejava nada de mal, mas por outro lado condenou à cadeira elétrica e... Yeah. E até o último momento, até ele ser condenado, ele continua a dizer vítimas. Tipo, afinal também matei esta, afinal também matei esta, e descrevia tudo, tipo, hiper bem sério? na sua cabeça. Assim. Só que ele lembrava-se, pouco a pouco. Não se dava pouco a pouco, ele simplesmente... Ele era super estranho, porque houve imensas pessoas... Ou queria ganhar tempo. Yeah. Tempo Houve era. imensas pessoas que o investigaram, que o entrevistaram, e ele contava histórias diferentes a toda a gente. Tipo, umas vezes dizia que não havia nada na infância dele que o tivesse feito, que simplesmente nasceu com ele. Havia outros sítios que dizia, afinal foi isto. Pois, ninguém percebia muito Era bem. muito perturbado. Toda a gente achava que ele tinha um bocado um síndrome de inferioridade e gostava de se fazer mais do que era. Porque, assim, durante muitos anos, houve muita gente que disse que o Ted Bundy era um gênio e que ele era super inteligente
E porque ele conseguiu matar esta gente toda e ninguém descobriu quem é que ele era. Só que depois simplesmente houve imensas pessoas, eu agora estive a ver um documentário de 1000 horas sobre ele, e as pessoas da polícia estavam a dizer, tipo, ele não era inteligente, ele era burro, senão não tinha dado o nome dele, senão tinha mudado de carro, Pois. ele era burro. Ele simplesmente não foi apanhado porque ele não parecia um serial killer. Com poucas coisas podia durar. Ele simplesmente, eles disseram assim, ele não foi preso não é por ser inteligente. Ele não se tornou serial killer não é por ser inteligente, é por simplesmente ele não parecia um serial killer, porque era giro, tinha uma namorada, tinha um trabalho e tinha estudos. No entanto, ele fez psicologia e direito. Isto é bem estranho. É muito estranho. É bem estranho. E pronto. Esta foi a fucking história do fucking Ted Bundy. Chocante? É doido. Agora, a comparar com o BTK, quem é que achas que é pior? Este é pior. É que o BTK... Quer dizer, O eles são os BTK dois era horríveis. mais inteligente. Não, o BTK fazia mais as coisas do género, sei lá, ele desenhava e ligava e depois ligava para a polícia, fazia Sim, mas cartas. tipo, tinha uma gestão da comunicação e nunca deixava um tempo entre dois crimes. Preparava as coisas sem prepará-las, mas, sim, mas isto não era assim à toa. Não era. Sabes como é que a mulher dele desconfia dele? Nota-se, o Ted Bundy é mesmo uma pulsão. É tipo, está dentro dele, está mesmo... Ele matava possuído. todos os meses. E da mesma região. E sabes como é que uma das E coisas não que... é uma hora, às vezes. É. Sabes como é que a namorada dele descobriu? Descobriu não, começou a desconfiar. Porque encontrou um braço de gesso em casa. Ele nunca partiu o braço. Ele simplesmente punha o gesso para fingir que... É. Portanto, se me estão a ouvir isto, eu vou-vos dizer o que a minha mãe sempre me disse. Se algum homem alguma vez vos pedir direções, vocês não dão, porque é para isso que o Google Maps serve. E se ele vos pedir para levarem os livros dele porque partem um braço, vocês das duas uma, ou correm ou partem-lhe o outro, porque eu Ted Bundy 2.0. Horrível? Horrível. Horrível. Eu acho que se morreu, eu acho que se vivesse nos anos 70, minha mãe já era viva. Acho que ela nasceu em 69. Acho. É horrível. Enfim. Bem, gostaste desta história? Adorei. Achavas que conhecias o Ted Bundy, mas afinal não o conhecias? Não. É porque eu sinto que o filme que nós vimos foca-se mais na parte dele ser bué, giro. Sim, e do inteligente, e defender-se, e saber falar, e saber e manipular. da coisa dele. Eu acho que acaba por o glamorizar e tu quase que acabas por quase gostar dele. Mas é um bocado, são filmes de Hollywood. Não, mas deixa-te sem saber se é ele ou não. Exato, deixa-te sem saber se é ele ou não e mostra mais a parte dele, das relações, e eu acho que isso foi o que eu quis menos mostrar e quis mais dar ênfase ao facto de ele ter morto 30 mil pessoas. Entretanto, graças a Deus que ninguém que fala inglês não, graças a Deus que nenhuma das vítimas vê isto, porque eu aposto que não pronunciei o nome bem, mas pronto. Esta foi a história do muito triste. Theodore Robert Cowell, Muito mais triste. tarde Theodore Robert Bundy, a.k.a. Ted Bundy. Entretanto, ele foi condenado a uma pena de morte e, facto interessante, ele não quis ter uma última refeição, portanto, a sua última refeição foi simplesmente bife com legumes, que era o que davam às pessoas normalmente. Gostaste de uma facto interessante? Uhum. Okay. Acho que é a parte mais interessante da Até história. agora. Eu acho que sim. Ao menos não morreu. Ai, morreu a vaca. E os legumes? Os legumes não. Eles não morrem. Deixa-me pensar que são vivos. Bem, vês? Eu prometi fazer o podcast em 25 minutos, fiz em 34. Bom. Tá bom? Vais dizer que fui eu que falei 10 minutos. Exatamente. Obrigado por essa história. Bem, espero que tenham gostado do Ted Bundy. Não. Quer dizer, espero que não gostem do Ted Bundy, mas espero que tenham gostado dos da história. pormenores da história, dos nomes todos que nem sequer decoramos tirando a Carol. A Carol, aquela. Fala a chamada do mesmo prato. Exato. Não, mas, sei lá, isto é uma história gigante. Isto é um ano com 1001 detalhes, mas eu espero que tenha dado assim, para perceber assim, um arzinho. Quem foi o Ted Funky Bundy? Bams! E foi isto, pessoal! Vemo-nos na próxima segunda-feira com mais um assassinato ou uma coisa qualquer estranha. Histórias crocantes. Histórias crocantes. Isto com o Ted Bundy era mesmo crocante. Bem. Obrigado, pessoal. Beijo.